Vamos dar continuidade, então, às nossas palestras, desdobrando um pouco mais o tema da palestra anterior do BNDES, reforçando esse conceito que já é geral para todos nós, que na sociedade da informação que a gente vive, o conhecimento como gerador de inovações é o recurso mais valioso e o mais importante na capacidade de geração de resultados empresariais, superando a força de trabalho, os ativos em equipamentos e o capital financeiro. Nessa linha de raciocínio, para nos apresentar suas reflexões sobre as relações e interdependências entre o conhecimento, a inovação e a perenização das empresas, nós convidamos o Dr. Marcelo de Matos. Aqui você pode escolher. E o que deu o negócio para passar para frente? Esse aqui, o verde para frente e o vermelho para trás. Se não funcionar, o rapaz lá. Essa posição está boa para você. Bom dia a todos. Eu vou contar aqui, no final das contas, uma história que confunde com a minha, que durante muito tempo, a partir do momento que eu entrei nos projetos de pesquisa, a grande questão que me atormentava um pouco era por que se investia tão pouco em pesquisa no Brasil. De repente, eu comecei a descobrir que não se investe tão pouco, até se investe muito. E tentei entender isso através de uma reflexão que me levava à construção de uma interface que me permitisse transformar a linguagem da academia numa linguagem que a empresa pudesse entender e a linguagem da empresa naquilo que a academia pudesse entender. Mas isso não resolvia o problema para mim. Eu estava buscando, no final das contas, um outro elemento que pudesse justificar ou que precisasse ser entendido de tal maneira que a gente pudesse ver a questão do conhecimento dentro da empresa de uma maneira diferente. Então, eu vou começar a minha história com as grandes revoluções industriais, né? Muito aí para situar a posição da indústria siderúrgica que ocorre na segunda revolução, entre 1840 e 1900. Até chegar à quarta e à quinta revolução que está em andamento, que é a nanotecnologia. O que eu tirei dessas revoluções aí que talvez leve a essa questão da inovação da forma que está sendo colocada hoje, é que as características das revoluções, em termos de mudanças no tempo, podem ser representadas por essas duas curvas. As revoluções industriais clássicas, elas estavam muito baseadas no uso intensivo do capital, e eu esqueci de colocar, do trabalho. As novas revoluções, elas são intensivas em conhecimento. E a grande característica é que elas são rápidas, né? O videocassete entrou no mercado e saiu do mercado em menos de 10 anos. Isso é que força a inovação, porque inovador o mundo sempre foi. O que está acontecendo agora é que precisa aumentar a taxa de inovação, ou seja, precisa aumentar essa velocidade. Se a gente voltar um pouco e entrar, e aí é que eu começo o desenvolvimento do meu trabalho, e entrar na sociedade industrial, nós vamos ver que os processos de transformação tinham, aparentemente, só esses 4 elementos. Os insumos que entravam no processo, o trabalho que eu estou colocando como um custo ali, mas, na verdade, eu devia ter colocado uma interrogação, você tinha perdas, existia um valor de produto que devia superar o valor do custo, de tal forma que a empresa tivesse lucro. Isso gerava um mundo polarizado entre capital e trabalho. Historicamente, todo mundo aqui sabe todas as ideologias que surgiram a partir disso. A ponta vermelha não tem nada a ver com trabalho e nem a ponta azul é alguma coisa referente ao jogo de ontem aqui em Belo Horizonte. Bom, nesse tempo, pessoas já estavam falando sobre conhecimento na seguinte maneira. O Le Chatelier dizia que os estudos de natureza teórica são de aplicação muito mais imediata do que a gente imagina. E o Cart, dos laboratórios Bell, já dizia que
pesquisa industrial apropriadamente dirigida, realizada sob princípios científicos, certamente traz às empresas um retorno muito generoso. Então, o meu foco de análise dessa questão de pesquisa e desenvolvimento, ele mudou e caiu no campo do conhecimento. Ou seja, eu tinha que achar alguma coisa que justificasse o investimento em pesquisa e inovação. E caminhei para o lado do conhecimento. Então, eu construí um novo DNA de desenvolvimento na minha cabeça, né, que envolve um primeiro elemento que é constituído de capital, informação e conhecimento, que é representado pelo Centro de Tecnologia e Inovação. O que esse conjunto aqui faz? Ele trabalha potenciais de valores. Potencial de valor pode ser uma nova reserva de minério, pode ser uma nova ideia que surgiu, uma nova oportunidade. Tudo tem que passar por aí, porque eles têm que gerar informações que vão subsidiar a ampliação das escalas. Surge um novo elemento aqui, formado pelo capital, o conhecimento e o trabalho. A construção ou a passagem do primeiro triângulo para o segundo exige a engenharia, né? O engenheiro, sem nenhuma pretensão, é um sujeito que deve caminhar de maneira muito segura no nível do laboratório, ou seja, é um cara que trabalha do espectro molecular até o espectro industrial. Se no laboratório ele está preocupado com o tempo de residência, temperaturas, pressões e coisas do gênero, taxa de reação, ele tem que ser capaz de ir lá na empresa e entender o que é performance, o que é competitividade, o que são custos, o que é produtividade, de tal maneira que ele possa fazer essa ligação da maneira mais correta possível. Uma vez formada a empresa, eu quero discutir a questão da empresa só com esses três elementos, sem discutir capital do ponto de vista marxista ou de Adam Smith, nada disso. Capital para nós vai virar custo. E surge, então, um terceiro triângulo, que é o lugar onde se dá valor às coisas, que é o mercado. Então, com esses três elementos, eu formo uma estrutura que é estável e que opera no mundo, né? O mundo todo é formado disso, o desenvolvimento é formado da maneira que a gente é capaz de colocar isso funcionando. Então, eu posso passar do centro de tecnologia, através da empresa, a empresa que permite fazer alguma coisa, que vai ser dado valor a ela. Vai ao mercado, no mercado você gera as riquezas, é aí que se compra e se vende e que faz o dinheiro. E é nele também que estão muitas ideias, muitas demandas por inovação. E isso volta, através das empresas, aos centros de tecnologia e inovação, que podem estar dentro da empresa, pode ser do Estado, isso não importa. O que importa é que essa região do sistema é composta de capital, informação e conhecimento, sendo que o capital está simplesmente ligado a ter infraestrutura, a pagar pessoas, mas o preponderante são as informações e o conhecimento. Então, se eu fizer isso para toda a cadeia produtiva e fizer com que isso caminhe numa direção controlada, eu tenho um processo de desenvolvimento. É claro que pode acontecer coisas desse tipo. A falta da engenharia entre os centros de pesquisa e as empresas pode criar um vazio que torna a estrutura disso instável. Então, as ligações ficariam praticamente entre empresa e mercado, ou se quiser, entre mercado e centro de tecnologia, mas de uma maneira desajustada. Bem, se eu considero que a empresa é feita de capital, conhecimento e trabalho, o trabalho aí é até por falta de uma palavra. Eu vou admitir que exista trabalho ainda. Eu posso ter uma nova visão desse processo de transformação. Eu tenho um lado, que é o lado do capital, que são os custos, né? A empresa compra coisas, transforma isso em produto e tem as suas perdas. Isso tem custos. Que existem outros custos ambientais, sociais, etc., para mim não interessa agora. Interessa o que está no processo. Porque eu preciso de analisar o processo de transformação. Existe um lado do trabalho que eu coloquei como interrogação, porque eu vou precisar de trabalhar o trabalho em duas vertentes.
E existe uma parte que é importantíssima do processo, em que não se fala em capital. Aqui, em sumo, é um conjunto de propriedades, características e estruturas. Eu não quero saber quanto custou, se tem, se não tem. Se tiver, para mim, é analisado dessa maneira. Esse conjunto de características, propriedades e estruturas que passa pelo processo e gera o produto, que é um outro conjunto de características, propriedades e estruturas. Entender um processo é entender como é que esses conjuntos são modificados. E isso não é função de dinheiro, isso é função de um negócio chamado conhecimento, que também não vamos discutir aqui se é ponta de contínuo, se é tácito, implícito, ou taxonomia que a gente queira usar. Bom, se o trabalho, o capital e o conhecimento estão presentes no processo de transformação, se eu usar um princípio simples de conservação, eu posso dizer que o valor do produto é uma quantidade de capital, mais uma quantidade de conhecimento, mais uma quantidade de trabalho. Aqui existe um problema sério, porque valor de produto é medido em unidades monetárias, essa quantidade de capital, que é o custo, também é medido em unidade monetária, o trabalho eu não sei como ele é medido, mas eu posso dar um jeito de ajustá-lo, e quantidade de conhecimento eu não sei com o que eu vou medir, a menos que eu faça ou use um artifício que normalmente se usa em engenharia. Aquela quantidade de conhecimento é um capital equivalente do conhecimento, é uma quantidade de dinheiro equivalente do conhecimento. É muito difícil medir o valor de algumas coisas em termos de conhecimento se a gente pegar histórias muito simples. O computador nasce num teorema do Leibniz, no final do século XVIII, em que ele dizia que você podia escrever qualquer número como 0 e 1. E termina numa fábrica de relógio de ponto que fez um oscilador oscilar entre 2 pontos fixos. Nesse meio aí, existe um monte de conhecimento que eu não posso calcular qual o valor dele. Agora, eu posso associar o computador e calcular, que é o que eu pretendo mostrar aqui, qual que é o capital equivalente que está nele, do conhecimento, né? Se eu pegar isso aí e dividir tudo pelo custo, eu tenho um P ali, que é razão de produtividade, porque valor do produto e custo são números que eu tenho acesso a eles. Eu fico com relação de conhecimento com capital, que é colocado na forma de capital também equivalente, e uma relação de trabalho para capital. Eu não posso resolver essa equação, porque ela tem duas incógnitas. Então, esse problema do jeito que está aí está mal formulado. Toda vez que fizer uma equação que tiver duas incógnitas, é que o problema está mal formulado, porque falta uma informação. Mas a gente dá um jeito nisso. Esse é o fator tecnologia. O que é isso? Isso não muda no processo. Por quê? Se uma pessoa tem um alto forno para produzir ferro, ele tem um alto forno. Não importa se o alto forno dele está modificado, se ele vai modificar o alto forno, mas ele só tem aquilo. Então, tudo que passa dentro do processo depende do conhecimento. Então, a tecnologia, nessa forma, não como um condensado de conhecimentos, se transforma numa constante. E essa razão de produtividade, eu tirei isso de um trabalho de um japonês, e achei muito interessante, primeiro que eu podia medir, né? Para resolver essa equação aqui, eu tenho que fazer não vou dizer uma mágica, mas eu tenho que fazer algumas suposições. É discutir a natureza do trabalho. Então, para mim, o trabalho passa a ter duas naturezas. Ele tem uma dualidade. Ele pode ser capital, e eu tratar o problema dele como sendo capital, ou pode ser conhecimento, e eu embutir tudo na quantidade de conhecimento. Então, na quantidade de conhecimento da expressão que nós vamos trabalhar, tem uma quantidade de trabalho também que se apresenta como conhecimento. Eu não imagino mais alguém que trabalha que não seja um carreador de conhecimento. Então, como capital, o que eu posso fazer? Eu posso fixar a relação de quantidade de trabalho por quantidade de capital como sendo o custo da mão de obra dividido pelo custo total. Então, eu resolvo a equação porque a minha incógnita passa a ser só a quantidade de conhecimento. Se eu colocar
que o trabalho como conhecimento, eu embuto tudo na quantidade de conhecimento e resolvo o problema também, porque eu conheço tudo, menos a quantidade de conhecimento. Então, eu passo a resolver o problema, tanto considerando o capital, o trabalho e o conhecimento, quanto o conhecimento somente. Então, isso é para calcular a porcentagem, que é a soma da quantidade de um dividido pela a quantidade de um dividido pela quantidade dos outros. Só coloquei isso para não achar que a percentagem que vai aparecer lá é a quantidade de capital que eu estava dizendo. Então, aqui surge um primeiro entendimento interessante. Se eu faço um gráfico da percentagem de conhecimento, capital e trabalho contra a razão de produtividade, a gente observa o seguinte: a razão de produtividade só aumenta quando aumenta a quantidade de conhecimento. E isso já dá alguma pista para a gente. E a quantidade de trabalho diminui aumentando a razão de produtividade. Os marxistas teriam ódio de mim nesse momento, porque a mais-valia está no conhecimento e não no trabalho, né? Então, é por isso que eles nunca quiseram colocar o trabalho como uma forma de capital. Se eu fizer só com conhecimento e capital, eu tenho uma curva desse tipo, ou seja, é o conhecimento que te permite aumentar a razão de produtividade. Bom, eu tinha que provar isso. Informações sobre isso, pouquíssimas. Então, aí eu tenho que confessar, eu usei a revista Exame 500 Maiores e Melhores, do ano de 2006, que foi a única que eu tive acesso. Lá, se a gente voltar naquela equação lá atrás da razão de produtividade, nós vamos ver que você aumentar preço de uma coisa significa um falseamento do aumento da quantidade de conhecimento. Eu não sei lá se houve aumento de preço, se venderam alguma coisa para ter faturamento, como é que foi feito o lucro da empresa. Mas como eu estou trabalhando com 63 empresas, e se tiver um erro, ele é sistemático, eu falei, vou usar isso do jeito que está. Bom, antes de discutir isso, a gente pode dar uma olhada aqui na questão de competição, né? O que acontece com a razão de produtividade? Aqui tem um troço misterioso. Está aqui. Imagina que tem uma empresa que tem uma razão de produtividade aqui nesse ponto. Vamos supor, ela vende o produto por 15 e custa 3 para fazer. E tem uma outra empresa aqui que vende o produto por 15, é o mesmo preço, mas tem um custo de 5. O que acontece se o mercado reduz o preço para 12? Essa empresa vem para 4, essa vai para 2 e pouco. O que importa aqui, nós vamos ver o que significa isso, é o impacto sobre a quantidade de capital que passa a ser usado nos dois casos. Se a gente tiver uma empresa aqui, ela desaparece, porque o produto dela vai ser dominado simplesmente por capital. E não existe essa possibilidade, porque a razão de produtividade dela passa a ser 1. Seguindo aqui, a lógica para chegar aos gráficos, eu não estou preocupado com a equação, eu quero ver quais são as tendências que justifiquem uma abordagem que eu estou fazendo. Então, eu coloquei que a razão de produtividade é uma função do conhecimento, que o lucro é uma função dessa razão de produtividade, então eu posso chegar por recorrência que o lucro é uma função da percentagem de conhecimento. Essas lógicas simples dizem que são efeitos da idade. A idade nos torna monótonos, né? Então a gente fica numa situação feita essa aí. Então, peguei setores, siderurgia e metalurgia. Quando eu faço o gráfico do lucro do setor versus a percentagem de conhecimento, eu tenho uma exponencial. É lógico que isso não pode ser uma exponencial. Se eu chegasse a 50% de conhecimento, o lucro da empresa é muito mais do que ela poderia lucrar, até se ela vendesse ela junto com o que ela está vendendo. Mas isso me mostra o seguinte, que eu posso procurar algumas relações e que há um aumento do lucro com a percentagem de conhecimento. Como aquilo lá é um exponencial, se eu tirar o logaritmo do lucro, eu vou ter um gráfico de logaritmo do lucro versus a percentagem de conhecimento, tem que ser uma linha reta. Não é uma Brastemp, mas é uma linha reta, né? Com um certo grau de ajuste. E mais interessante agora, então a gente vê o seguinte, o lucro só aumenta com a quantidade de conhecimento. Mais interessante é que se aumentar a quantidade de capital no produto, o lucro diminui. O que significa que o lucro diminui à medida que se aumenta a percentagem de capital. É mais ou menos óbvio, se você aumenta o custo
possivelmente vendendo pelo mesmo preço, você vai reduzir a sua margem de lucro do produto. E é aí que está o grande segredo, é substituir esse capital que às vezes você tem que aumentar por uma quantidade de conhecimento. Bom, se eu faço agora um gráfico dessas empresas todas, em termos de percentagem de capital e percentagem de conhecimento, a gente observa que o setor de siderurgia e metalurgia, ele tem uma pequena participação do conhecimento no valor do produto e uma participação muito maior. Dá para entender que são geralmente grandes empresas, grandes investimentos, e parece que o capital vai impregnando todos os produtos durante muito tempo. Ou talvez nesse tempo que eu tenha medido, essa impregnação está mais evidente. Agora, há duas formas de ver um gráfico desse. Quando eu olho 20% de conhecimento, eu posso dizer, realmente é 20% mesmo, gasta muito dinheiro para fabricar, não tem outra saída. Mas eu posso ver isso de uma outra maneira. Eu posso dizer o seguinte, será que não existe um espaço enorme debaixo desse conhecimento para a gente tentar buscar outras coisas? Né? O fato de ter pouco conhecimento não significa que seja definitivo. Pode ser um alerta para dizer, olha, ainda existe um enorme espaço para se colocar conhecimento dentro do setor de siderurgia e metalurgia. E a outra coisa que dizem que não pode calcular valor de conhecimento, aqui está o capital equivalente do setor siderúrgico e metalúrgico por empresas em 2100. Ou seja, é possível calcular o valor do conhecimento. Como capital equivalente, pode-se, sabe? E isso daí confunde com o lucro da empresa. Bem, eu fiz isso para mineração, a gente tem a mesma coisa quando faz o lucro contra percentagem de capital ou contra conhecimento, setor de química e petroquímica, setor metal mecânico, todos eles dão uma linha reta quando se loca o lucro contra percentagem de conhecimento. Aí eu cheguei a essa frase aí, não sei nem onde eu achei, que é do Deming, que é o responsável pelos projetos de qualidade no Japão na década de 70, me parece. Sem o conhecimento não há produtividade, não há competitividade. Bem, como que a gente vai achar esse conhecimento? Como é que a gente vai fazer agora? Porque não é aplicar conhecimento, nós temos que fazer... desculpa, ainda tinha uma provocação aqui que eu me esqueci dela. É que eu acho que tem um nome errado aí na praça. As empresas de base tecnológica, ou seja, aquelas que são dominadas pela tecnologia, são a siderurgia, mineração, petroquímica e etc. As outras empresas, onde você pode atingir níveis muito maiores de percentagem de conhecimento, são empresas de base na propriedade intelectual. Então, fica aí como provocação para ser pensado. Bom, vamos ver agora o que é pesquisa e inovação dentro do conceito que está sendo apresentado aqui. O que eu quero, em essência, com pesquisa para uma empresa? Eu quero buscar no corpo do conhecimento, que não é essa coisa bonitinha que está aí, é algo deformado, que surge em alguns lugares, desaparece, que se mistura com os outros. Eu quero achar áreas de capital equivalente para eu colocar dentro da minha empresa. Por quê? Esse conhecimento vai lá e substitui o capital. Eu quero substituir capital por conhecimento. Então, eu vou buscar nesse corpo, que cada vez mais complexo, e hoje não se admite, por exemplo, pensar em conhecimento, qualquer que seja a atividade empresarial, a não ser como algo multidisciplinar, né? Outro dia, vendo uma palestra de neurociências, eu vi que tem uma parte deles que usa conceito de tempo de residência. Quem sabe, dentro de algumas questões da siderurgia, as respostas não estão ali na neurociência. Então, é preciso da gente criar um mundo um pouco mais amplo do ponto de vista da visão, né, das coisas. Só que fazer isso não é um processo muito simples. Isso é complicado, tem riscos, tem uma série de coisas, mas é preciso fazer. E sobre isso eu queria fazer aqui uma homenagem a esse careta, chamado Altshuler. Esse cara era um engenheiro da Marinha Russa, na época do camarada Stalin, e ele recebeu uma carta do Stalin um dia,
e respondeu a carta, e o Stalin não gostou. Então, deu um pacote para ele, para um gulag, incluindo vários tickets para pesca e pague. E esse cara foi para um gulag e fez uma análise de 250 mil patentes. Ele era especialista nisso, inclusive com desenvolvimento de algoritmos. Existe uma comunidade no mundo que trata dos algoritmos do Altshuler. E ele verificou o seguinte: das 250 mil patentes, tinha 40 mil inovações e 40 invenções. Bem, para ele mostrar o que poderia acontecer dentro da faixa das inovações, ele fez um gráfico, né, mostrando que a proporção das inovações e conhecimento funciona dessa maneira. 50% do que se faz em termos de mudanças ou de aplicação de conceitos depende muito pouco do conhecimento, depende praticamente do conhecimento da pessoa. 25% já depende do conhecimento da pessoa e da empresa. 15% já precisa de ter uma interação com outra empresa. A gente vê muito no setor siderúrgico hoje, as usinas siderúrgicas trabalhando com as empresas de mineração, o que é muito saudável. Até que se chega a 1% que são realmente descobertas. Essa precisa de conhecimento científico. Então, o processo inovador também está dentro disso. Mas antes é preciso saber o que vai ser inovado, né? Como é que a gente vai usar um método simples feito esse, né, para poder resolver problema de empresa? Eu posso pegar, se a minha empresa faz 7 produtos, eu calculo a percentagem de conhecimento que eu posso fazer isso e coloco isso num gráfico. Então, eu pego, por exemplo, aquele produto ali, com 80%. Eu preciso analisar, esse produto está chegando no final da vida dele, ou é algo que eu ainda posso fazer mais, aperfeiçoá-lo mais. Se ele estiver chegando no final da vida dele, ele já me dá algumas pistas do que eu poderia fazer de novo. Esse produto aqui, que tem 10% de conhecimento, eu tenho espaço nele para aumentar a quantidade de conhecimento dele? Ou seja, eu posso pegar essa curva que está aqui, sem ser desenhada, e movimentá-la para uma posição de maior percentagem de conhecimento, que vai aumentar o lucro da empresa. Isso se faz no processo de inovação. Eu posso fazer isso setorialmente. Eu posso pegar um setor, obviamente que isso depende de política pública, né? Eu posso pegar várias empresas e olhar, é um levantamento exaustivo, porque eu tenho que fazer isso um histórico, eu tenho que expurgar números, eu tenho que pegar só aquilo que a empresa gerou de lucro em função do conhecimento. Mas eu posso monitorar e posso planejar tanto a empresa quanto um setor. Eu posso fazer uma coisa mais sofisticada ainda, que é introduzir o trabalho via fixação da relação da quantidade de trabalho sobre quantidade de capital, que seria a relação mão de obra-custo. Esse é um triângulo equilátero, e esse triângulo tem uma propriedade. Qualquer ponto aqui dista, a distância deles aos lados é igual à soma de um lado. Então, se eu posso calcular a percentagem de trabalho, capital e conhecimento no produto, eu posso colocá-los todos dentro desse diagrama. Mais ainda, a linha que sai de um vértice, desse vértice, e corta esse lado do lado de cá, ela tem uma relação constante de trabalho e capital. Olha, então eu posso, por exemplo, pegar produtos que estão sob essa linha e tentar modificá-los. Me interessa fazer isso do ponto de vista estratégico. Eu tenho uma linha toda paralela a um dos lados, representa uma linha de isopercentagem de conhecimento. Então, eu posso pegar todos os produtos que têm a mesma quantidade de conhecimento e ver quais os que eu posso passar por uma linha de maior quantidade de conhecimento. Eu posso fazer isso por setor também. E aqui, no caso específico de governo, né, ou de política pública, eu posso fazer aumento da percentagem de conhecimento. O que vai acontecer? Se eu aumento a percentagem de conhecimento, a quantidade de trabalho sobre quantidade de capital vai diminuir. Então, isso significa que eu estou mantendo isso constante, alguém está saindo fora, porque senão não ficaria constante. Então, eu posso tentar fazer algo em que eu aumento a quantidade de conhecimento, mas vou para uma linha que sustenta o nível de emprego. Eu posso fazer dessa forma também. Então, esse gráfico ordena o sistema. Eu sei o que eu vou procurar, porque eu sei o que tem maior potencial, e mais do que isso, eu posso fazer isso de uma forma triangular.
Fazer pesquisa, né, para buscar esses pontos aí, a gente tem esses 4 quadrantes. Tem um risco, a gente pode fazer pesquisa feijão com arroz, inovação feijão com arroz, que seria aquelas que representam 50% no gráfico de Altshuler. Podemos fazer aquelas que são pérola. Todo pesquisador, geralmente, imagina que ele vai fazer uma pérola quando ele pensa um projeto de pesquisa. Só que isso pode resultar num elefante branco, né, que é um processo em que você tem baixo ganho com alto risco, ou virar uma ostra, que possivelmente pode até gerar uma pérola. Né? Opa, essa equação é mais bacana, saiu fora de foco. É para mostrar aqui o seguinte: investir em pesquisa é a mesma coisa que investir em qualquer outro, num ativo. Se eu sei o valor do conhecimento, se eu sei o quanto que eu quero abater de custo para o capital equivalente do conhecimento, eu posso calcular isso, né? E aqui tem, eu tenho lá o incremento na receita líquida, ou a redução do custo, eu tenho o risco que eu vou trabalhar, eu tenho a razão de ganho, quer dizer, eu quero colocar R$1 nesse projeto e ganhar 10. Tudo isso vai alterar a quantidade que você vai investir, né? Mas é possível calcular isso. A gente pode fazer. Se eu pego um projeto, vamos supor, dentro de uma empresa com 10 produtos, eu sei quanto de conhecimento que eu tenho que aumentar em cada uma para atingir certas razões de produtividade, eu sei quanto que eu tenho que investir em cada um desses projetos, alterando o risco, né? Eu posso fazer um projeto e conseguir 30% daquilo que estava planejado, né? Se tem muito risco, você investe pouco, né? Se o risco chegar a 1, você não pode investir nada. Aquilo ali vira 0, está tudo multiplicando, embora muitas vezes se invista com altíssimos riscos, né? A indústria farmacêutica é um exemplo disso. Na indústria farmacêutica, para cada 7.000 ideias, chega-se a 3 produtos comercializáveis. É de alto risco, mas é porque tem grandes retornos e é uma atividade que depende fundamentalmente da quantidade de conhecimento. Bem, eu queria dar um exemplo aqui para terminar, e sintetizar o seguinte: é possível calcular a quantidade de conhecimento via o artifício do capital equivalente do conhecimento, é possível planejar as regiões de maior potencial inovador dentro da empresa. Eu não estou falando do mercado, nem de outro, estou falando dentro da empresa. É possível saber quanto se investir, é possível manter relações de trabalho e capital constantes e alterar a quantidade de conhecimento do sistema, ou seja, isso não é uma coisa que não seja calculável. Tudo isso pode ser calculado, né? Um exemplo do papel do conhecimento, no caso específico da indústria siderúrgica, é dado pelo Alto Forno, né? Em 1950, o maior siderurgista alemão, o Roberto Doré, escreveu um livro chamado Redução dos Minerais de Ferro, em que no livro está escrito o seguinte, na primeira página: eu sustento uma imediata transformação na siderurgia que vai acabar com o alto forno. Por quê? Porque naquela época surgiram vários novos processos de redução. Me parece que até com o SLRN dessa época, tinha projeto com eletrodo no cadinho, tinha o que você imaginar. O cara, diante daquilo, falou: bom, alto forno não resiste. Mas se a gente for ver do lado do conhecimento, no alto forno se fez modelagem matemática, gastou-se um tempo enorme em estudo de escoamento gasoso para se entender como que o gás escoava e o que se poderia tirar dali, cinética e termodinâmica das reações do processo, estudo de amolecimento e fusão. Todos esses foram estudos feitos naquele primeiro triângulozinho amarelo, que geraram informações que levaram a uma série de tecnologias auxiliares, como é o caso da sinterização, começou a se usar a carga termicamente tratada, com síntese e pelota, injeção de finos, em 1985, que está reduzindo gradativamente o consumo de coque no forno, aumento de temperatura, ou seja, foi o conhecimento que trouxe o alto forno até aqui e que talvez leve ele até 2025, eu não vou adivinhar qual a expectativa do alto forno, né? Mas esse é um exemplo marcante do que o conhecimento faz e a importância dele. Por que conhecimento? Primeiro, eu posso ter rendimento com novos
insumos, porque eu sei as características, propriedades, estrutura e sei como é que ele vai passar no processo. Eu posso desenvolver um novo processo. Hoje eu posso fazer inovação incremental, no futuro eu posso fazer de ruptura. No caso que é descartado, eu posso recuperar valores. O uso de escórias, por exemplo, é um exemplo disso. Eu posso fazer novos produtos, até com o mesmo processo, que vai alterar a minha competitividade. Mas, fundamentalmente, conhecimento, porque conhecimento é lucro. O lucro está no conhecimento, né? Para terminar, aqui falando o último momento, né, sobre perenização, isso foi a única coisa que eu consegui aprender num curso de matemática financeira. Espero que esteja certo. Na verdade, a empresa é o seguinte: um dia um sujeito levanta e fala, vou fazer uma empresa, e investe aquele zero, com a expectativa de que essa curvinha preta aqui ocorra, né? Só que essa curvinha preta chega num determinado momento, essa diferença fica constante. Se a gente leva isso aqui, se esse número é constante, n é o tempo, cresce, esse número diminui com o tempo. Então, ele precisa de fazer outro investimento aqui para poder seguir para frente e manter ter um incremento, vamos dizer, na receita líquida. Ele vai fazendo isso sempre. Esses pontos, muitas vezes, são pontos de saturação, de conhecimento ou de tecnologia. Ou seja, a empresa não investe em formação de recurso humano, a turma chegou naquele ponto, não sai dali, ele não consegue produzir mais. Ou a tecnologia dele é um final de paradigma, ela não existe, ninguém nem está usando mais. Então, esses pontos aqui que são superados, né, podem ser superados sempre com conhecimento. E com o objetivo, né, capitalista, de ter lucro, manter essa envoltória crescente. Esse é o objetivo de toda empresa no mundo, manter a envoltória do fluxo de caixa crescente. Bem, com isso aqui eu termino, mas eu queria deixar uma mensagem, né? Uma vez o Jardel, grande centroavante do Grêmio, perguntado o que era um clássico, ele disse, um clássico é um clássico ou vice-versa. Aqui é a mesma coisa, para guardar ou lembrar ou vice-versa. A mensagem final é o seguinte: o capital e o trabalho são quantidades finitas e consumidas nos processos produtivos. Eu preciso de repor dinheiro e repor trabalho todo dia. O conhecimento, por seu turno, só é usado. Você tem um estoque de conhecimento, ele não acaba. Muito pelo contrário, você pode ir aumentando ele. Ele não tem assíntota no tempo, ou seja, ele não se aproxima de um valor constante com o tempo, ele sempre aumenta. E ele é essencial às inovações e à geração de lucro. Então, a gente pode afirmar o seguinte: o conhecimento é o único fator de perenização de empresas. Muito obrigado.